Olá, amigos. Vamos dar sequência ao treinamento de análise de riscos. Processo de realização da APR. Divisão da instalação em módulos. Identificação dos produtos químicos envolvidos em cada módulo. Defina o módulo a ser analisado. Identifique o perigo a ser analisado. De posse dessa identificação, liste causas dos perigos. Identifique os fatores relevantes e liste os possíveis efeitos. Com isso, caracteriza-se os cenários. Vai se classificar a frequência e a severidade. Classifique o risco do cenário conforme o critério de aceitabilidade. Identifique recomendações para a proteção de pessoas, meio ambiente e instalações. É um novo projeto? O novo projeto identificado? Sim. Então, siga o fluxo. Não. Se a resposta é não, novo módulo a ser analisado? Sim. Então, siga o fluxo outra vez. Se a resposta for não, final da análise. Aqui um exemplo de formulário de uma APR. Aqui você tem o título, a data, a folha, o número dessa APR, o título dela aqui, a que ela vai se definir, vai ser uma análise de risco para um trabalho em altura, por exemplo. A equipe que está fazendo a análise, coloca aqui nominalmente as pessoas, e aqui, ó, sistema, subsistema ou atividade. Se tiver algum desenho, coloca o número dele. A fase de execução é a fase de projeto, uma fase de modificação de um projeto, é uma adequação de um sistema. Qual a unidade? Então, a sua empresa tem várias unidades. Se for uma indústria, você pode ter a unidade de utilidades, a unidade de produção, a unidade de laminação e por aí em diante. Aqui você vai procurar os desvios, quais as causas desse desvio, o que pode ser provocado por essas condições, qual a frequência, qual a severidade e o risco. Aqui você insere os fatores relevantes, quais as suas recomendações e quem é o responsável. Então, esse é um modelo simples de uma APR. Divida, como foi visto anteriormente, a instalação em módulos. Preferencialmente, a divisão da instalação em módulo deve ser feita observando se há possibilidade de se utilizar a divisão já existente das áreas, como, por exemplo, módulo 1, área de recebimento de matéria-prima. Módulo 2, área de purificação de matéria-prima. E assim em diante. Nesta etapa, devemos sempre ter cuidado com as seguintes situações. Evite criar módulos muito grandes. Equipamentos de um mesmo sistema, muito distantes um do outro, deverão estar em módulos separados. Tubovias e pipe racks devem ser tratados em módulos separados. Aqui tem uma informação, pipe rack. Muitas pessoas trabalham com os pipe racks, mas não sabem o que é um pipe rack. Então, um pipe rack é uma estrutura por onde passa tubulações. As tubulações nas indústrias se dividem em pipe e tube. Então, se eu tenho um tubo que vai servir para fazer uma troca térmica, esse tubo vai ser utilizado para um forno, por exemplo. Então, ele é denominado de tube, pois ele tem propriedades, tem espessura de parede,
propícia para a troca de calor. Normalmente, essa espessura da parede dele, o chamado schedule, é mais fino para propiciar a transferência do calor de um fluido para o outro através dessa parede. Se eu tenho um tubo que a destinação dele é transportar um fluido, por exemplo, uma tubulação que vai transportar água de incêndio, que tem aquela cor vermelha. Então, a função deste tubo, desta tubulação, é transporte. Então, ele é um tubo chamado de pipe. Então, quando eu tenho os pipes sobre suportes, REC é um suporte, então eu tenho várias estruturas, por exemplo, de concreto, com os suportes onde passa esses tubos. Então, são racks, suporte, para tubos de transporte, onde se chama da indústria de pipe rack. Sistemas de drenagem também devem ter um módulo próprio. Equipes diferentes podem gerar módulos diferentes para a análise de um mesmo sistema. Isso é importante. Identificação dos perigos. De forma geral, os perigos estão relacionados à ocorrência de perda de contenção em sistema que contém produtos químicos perigosos, inflamáveis, tóxicos, instáveis, pirofóricos, etc. Entre as possibilidades de perigos, podemos ter pequena liberação de líquido inflamável, grande liberação de líquido inflamável, pequena liberação de gás inflamável, ou uma grande liberação de gás inflamável. Pode ser uma pequena liberação de um líquido tóxico, ou uma grande liberação de líquido tóxico. Uma pequena liberação de um gás tóxico, ou uma grande liberação de um gás tóxico. Uma pequena ou grande liberação de material reativo. Também uma pequena ou uma grande liberação de material corrosivo. Reação indevida. Pressurização excessiva. Uma reação descontrolada. Presença de mistura explosiva confinada. Então, isso pode ser tudo perigo.